Os 3 erros mais comuns que as pessoas cometem ao lidar com a ansiedade. Muito prazer, eu me chamo Adeleão, sou instrutora de respiração e meditação e ensino pessoas a dominarem a ansiedade respirando corretamente. É isso mesmo, a respiração pode ser uma ferramenta de poder para que você tenha uma saúde física e emocional muito melhor, para que você domine a ansiedade, tenha mais clareza das suas emoções. E é sobre isso que eu falo por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você já acompanha alguns vídeos meus, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos e amigas. Hoje eu vou trazer um tema que está muito relacionado com o que as pessoas mais fazem ao lidar com a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo as pesquisas da própria Organização Mundial de Saúde. E o que nós estamos fazendo perante isso? Nada. Nós não estamos fazendo nada, essa é a grande verdade. E esse é um dos primeiros sinais, é um dos primeiros erros mais comuns que as pessoas cometem ao lidar com a ansiedade. Elas simplesmente fingem que não tem nada acontecendo. Nós temos no nosso país um tabu de saúde mental muito grande. E esse tabu acaba instaurando preconceitos, paradigmas e subjeções que não fazem sentido quando se trata da ansiedade. Como eu já disse aqui em muitos outros vídeos, a ansiedade é um sentimento normal que faz parte do ser humano, que está presente no nosso instinto animal, no nosso instinto desde quando evoluímos. Foi graças à ansiedade que conseguimos chegar até aqui, mas hoje ela está num nível doentio para muitas e muitas pessoas que sofrem com ela, que têm a vida paralisada, que têm sintomas físicos que atrapalham a sua vida. Mas por conta de todos esses tabus, por conta de toda essa cultura gerada em torno da saúde mental, a gente negligencia. Você finge que a ansiedade não te atrapalha. Você até mesmo pode postergar ou até direcionar e terceirizar a culpa da tua falta de gestão emocional em sintomas físicos. Você pode achar que é uma simples gastrite, você pode achar que é uma questão de insônia, quando na verdade é uma falta de clareza emocional, é uma falta de saber lidar com isso, porque como eu já disse muitas vezes, a gente aprende matemática, biologia, geografia, mas não aprende a lidar com a ansiedade. E isso é para ontem de ser feito, porque estamos sofrendo cada vez mais. Pessoas estão acabando com as suas vidas por terem elas prejudicadas por uma falta de gestão dos seus próprios sentimentos, de uma consciência emocional que está presente e que a gente não sabe como lidar, como se relacionar com ela. Mas Adelaide, o que é consciência emocional? Muito bem, da mesma forma como a gente tem uma consciência do corpo, a gente tem uma consciência dos nossos pensamentos, a gente também tem uma consciência sobre as nossas emoções, a parte cognitiva do cérebro por onde permeia as nossas emoções e sentimentos. Ora, já expliquei muitas vezes a diferença entre emoção e sentimento, mas não me importo de explicar novamente, porque, como já diria o meu professor, a repetição é a mãe do aprendizado. Então vamos lá, emoção é o ímpeto, é a ação, é o impulso, muitas vezes ligado a uma reação física do nosso corpo. Quando a gente nem processa direito o porquê que a gente está sentindo aquilo, a gente só está sentindo. Essa é a emoção. Já o sentimento já é um processamento maior, uma questão mais racional e lógica acerca do que é aquela emoção. Então podemos dizer que o sentimento é a parte mais cognitiva daquela emoção, é o que a gente discerne e entende acerca daquela reação que nós tivemos. E essa reação pode ser inúmeras reações, pode ser um frio na barriga, pode ser uma sudorese, uma taquicardia, uma insônia, um estado de alerta constante. Tudo isso são emoções, emoções que permeiam o nosso corpo e que fazem parte da vida que vivemos. Principalmente uma vida como a nossa, em que estamos o tempo todo acelerados, num ritmo de vida inconstante, corrido, mutável, né? Que está o tempo todo mudando. A vida é fluida hoje em dia, já dizia Zygmunt Bauman, um grande filósofo que fala de modernidade líquida. O quão as nossas relações, os nossos acontecimentos são fluidos, são inconstantes. Então, para nós que nascemos numa sociedade onde tudo era muito certinho e moldado, lidar com essas inconstâncias da vida é desafiador, exige treinamento, exige clareza e entendimento. Imagina que há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, no início do século XX, meados do século XX, antes mesmo da gente chegar no século XXI, o que é recente, nós achávamos que a vida se tratava em nascer, estudar, casar, procriar, se aposentar e ser feliz.
Ou ser feliz antes? Ou talvez não ser feliz, não sei exatamente, mas ser feliz com a formação de uma família, ganhando dinheiro proporcional ao seu trabalho e que as coisas eram certas e definidas e de repente tudo isso mudou. E de repente o mercado de trabalho mudou e de repente com a pandemia o mundo mudou. E foi de repente mesmo, né? Para pensar um pouquinho o quão de repente nossa vida mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Ora, se já estávamos com dificuldade de lidar com todas essas adaptações que ao longo dos anos têm acontecido, do mercado de trabalho, das relações, imagina uma mudança brusca como o que a pandemia nos fez fazer, como o que a pandemia nos instaurou e nos obrigou a se adaptar. Estamos todos ainda entendendo os reflexos disso e eu não me canso de falar a respeito, porque é real. Existem muitas coisas que a gente ainda não parou para assimilar, não parou para entender. E se você não fizer isso agora, isso vai bater na sua porta, dizendo assim: você não resolveu essa questão aí, por quê? Por que você não resolveu? Então, quanto antes a gente puder se perceber, melhor. Quanto antes a gente puder parar para entender que tipo de emoção a gente anda cultivando, que tipo de pensamento e realidade nós construímos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Será que estamos realmente indo na direção daquilo que fazemos e lidando com uma perspectiva positiva acerca das nossas ações? Ou a gente está o tempo todo pensando em tragédia, assistindo tragédia na TV, conversando de tragédia com os amigos e quando a gente vê, a gente está permeado por uma consciência de pensamentos que só vão para a tragédia, de coisas ruins e a gente faz o quê? A gente negligencia esse entendimento, a gente negligencia a nossa própria consciência emocional. E deixa que ela nos domine, porque como ela é uma consciência muito forte, instintiva, que está presente nas reações corporais, ela passa a nos dominar, porque a gente não quer lidar com isso, porque não é tão simples lidar com isso. E por que não é simples? Porque, como eu já disse, a gente não aprende. Então, sempre quando a gente vai lidar e travar contato com algo novo, a gente passa por esse momento do receio, do medo, do desconforto. Mas acredite em mim, ter clareza das suas emoções e gestão sobre elas, gestão sobre a sua ansiedade, é algo que você faz que vai durar a vida inteira, que vai percorrer com você a sua jornada de maneira favorável, de maneira a te ajudar e a te impulsionar nas suas decisões e na sua relação com o seu próprio corpo, porque, como eu já disse, existe muito de questões físicas envolvidas nesse processo. Então, aprender a ter clareza disso, e no meu curso do Respira Todo Dia, eu ensino para vocês como fazer isso através da respiração, que é uma excelente ferramenta para nós começarmos a ter este autoconhecimento e gestão das nossas emoções. Você faz dessa consciência emocional um aliado e não um inimigo. Segundo erro mais comum que as pessoas fazem ao lidar com a ansiedade é respirar fundo. Cara, respirar fundo é uma coisa absurda, assim. As pessoas acham que elas precisam puxar um oxigênio enorme para poder conseguir respirar. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Primeiro porque todo mundo respira errado, eu já falei isso aqui para vocês, não vou ficar repetindo. Hoje eu tô assim, eu não tô muito de mimimi não, entendeu? Eu tô para falar verdades nessa internet, entendeu? Todo mundo respira errado, já começa por aí. A gente se desconecta completamente do nosso corpo, a gente perde completamente essa consciência de como que a gente tá. Eu tenho certeza que tem gente aí que não sabe nem que tem um pé, entendeu? De tão inconsciente que nós estamos. Então, quando a gente está passando por um processo de ansiedade extrema, uma crise de ansiedade, sentindo aquele aperto no peito, o que a gente faz? A gente hiperventila. Ventilação é o processo de movimento, né, dos pulmões, de inspirar e expirar. Isso é a ventilação. Se você faz uma hiperventilação, você faz um movimento acelerado, um movimento cada vez maior. Como eu já expliquei aqui para vocês, a maioria das pessoas, elas têm uma predominância da respiração torácica. Então, quando ela está com ansiedade e entra no estado de hiperventilação, ela tensiona toda essa musculatura, ela coloca muito oxigênio para dentro e esquece de exalar o gás carbônico com qualidade. E isso pode causar uma alcalose respiratória, isso pode causar uma sensação ainda pior, um hiperfoco nessas sensações ruins, um estado de vertigem, tontura, formigamento, e aí tudo piora, porque você perde o controle do seu próprio corpo a partir do quê? Dessa consciência emocional que a gente negligencia. Olha como os fatores estão todos conectados, não é mesmo?
As coisas são assim, gente, a gente conecta tudo. E eu passei muito por isso, já contei um pouco da minha história para vocês, quando eu sentia que agia a partir das minhas emoções. Eu ficava tão nervosa com as experiências que eu vivia que eu saía fazendo as coisas e chorando descontroladamente e machucando pessoas que muitas vezes eu não queria machucar, falando coisas que muitas vezes eu não queria falar. E tudo isso tem relação com esse domínio que a gente acaba sendo submetido dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções, e a respiração acelerada, essa hiperventilação, só piora esse estado. Então, quando alguém te falar assim, respira fundo, você vai dizer, não, eu já aprendi com a AD que a gente não pode respirar fundo, eu tenho que regular a minha respiração. E aí eu vou te dar uma dica, quando você estiver numa crise de ansiedade, vai focar em soltar o ar com qualidade, da mesma maneira como você inspira. E caso você não esteja conseguindo fazer isso, você vai contar 10 respirações normais que você esteja fazendo, respirações aceleradas, e depois dessas 10 respirações, você vai fazer uma pausa de 2 a 5 segundos. Faça pausas de 2 a 5 segundos após algumas respirações aceleradas, que isso vai ajudar a equilibrar os gases no teu corpo, não vai mudar o teu pH sanguíneo e aí tu não vai ter esses sintomas mais agravados por conta dessa crise, certo? Então percebe como essa consciência da respiração é importante, né? Por isso que eu falo bastante disso por aqui e associo o tempo todo com a ansiedade, porque a ansiedade, ela é uma reação do nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso que a gente está mais propenso a estar por conta da correria dos nossos dias, por conta do ritmo de vida acelerado que nós estamos. Então a gente está muito propenso a um estado de alerta. E o estado de segurança e de estabilidade e de bem-estar, de relaxamento, ele tem sido um luxo nos dias de hoje. A gente mal consegue se desconectar do celular, se desconectar das obrigações, das atribuições. A gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai com a gente. A gente tenta se divertir, mas continua pensando no trabalho, nas preocupações, nos desafios. A gente quer ter um sono tranquilo, mas a gente dorme, ou então a gente nem dorme, a gente fica com o pensamento acelerado na cama, pensando em mil coisas. Até quando? Até quando você vai achar que isso não atrapalha a tua vida? Não, é sério, gente. Eu fico me perguntando assim, porque eu também achava que isso não atrapalhava a minha vida, até eu chegar num ponto crítico. E a minha missão aqui com vocês é fazer com que vocês não cheguem nesse ponto crítico. É fazer com que vocês possam olhar para a vida de vocês, olhar para essa consciência emocional, para esse estado de alerta, para a tua respiração e buscar a partir disso, dessa conexão íntima que nós temos e profunda com o meio, perceber como o teu corpo, como que essa troca com o meio externo pode ser uma ferramenta de poder e fazer com que você entre no comando e não se deixar à mercê desse ritmo corrido que a gente jamais vai conseguir atingir. Você pode tentar qualquer coisa. Tem gente que fala que, não, porque eu sou ligado no 220, como se isso fosse um elogio, como se isso fosse legal. Não, isso não é legal. Primeiro, porque ninguém consegue ficar ligado no 220. Segundo, porque as pessoas percebem que estão assim, mas esquecem o quão isso faz mal para o bem-estar delas. Então, observa como que está a tua respiração, observe em que ritmo você está querendo se adequar. No ritmo maluco dos dias do dia a dia ou no teu ritmo interno? Naquilo que você tem o controle, porque você só pode gerir você mesmo. Você não pode gerir o dia a dia das outras pessoas, você não pode gerir o ritmo do teu trabalho, você não pode gerir o tempo que está lá fora, que por sinal é o mesmo para todos e todas nós. Mas a maneira como você está aqui dentro de você reflete a maneira como você lida com o meio externo. Então observa a tua respiração, se tiver numa crise, foca em expirar corretamente, esquece esse negócio de respirar fundo, certo? Terceiro erro mais comum que as pessoas fazem ao lidar com a ansiedade é deixar para depois. Elas priorizam tudo, gente, tudo. Sair com os amigos, ter o dinheiro do final de semana, mas não priorizam saúde mental, não priorizam inteligência emocional, sendo que isso é fundamental. O autoconhecimento hoje é algo que vai te salvar da loucura que nós estamos vivendo.
Quem tenta se adequar a esse ritmo acelerado não consegue, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas. E aí você negligencia. Ai, quando eu puder, quando eu tiver aquele dinheiro sobrando. Posso te dar uma notícia, meu amor? Você nunca vai ter o dinheiro sobrando. Você vai ter a prioridade. Isso você vai ter. E o que você escolhe priorizar? E aí eu vou trazer um exemplo bem interessante para vocês, porque eu já falei tanto e às vezes eu tenho a impressão que isso não entra na cabecinha de muita gente. Então eu resolvi trazer um exemplo prático para ficar mais claro aqui. Essa plantinha aqui é uma graminha de gato. Minhas gatas adoram graminha de gato, gente, é impressionante. Só que ela já tá mais velhinha, né? Ela fica ali no canto da sala. Eu não dou muita atenção não para elas, sabe? Porque como é para as gatas e elas comem a graminha, eu molho de vez em quando, um pouquinho, mas ela fica ali no escurinho. Eu não fico cuidando, colocando ela no sol, trazendo e conversando com ela. Ela tá ali, quietinha, no escurinho da minha sala. Eu molho de vez em quando. E ela já tá assim, meio velhinha, sabe? Porque eu confesso que eu não dou muita atenção para ela. E essa daqui é uma graminha nova, que eu acabei de comprar. Que estava ali na vitrine, pronta para ser comprada, pronta para ser vendida, muito bem cuidada, né? Muito bem regada, muito bem adubada. Olha só a diferença daquilo que a gente leva energia para fazer. E a diferença em relação àquilo que a gente negligencia. Como que você está lidando com a sua saúde mental? Você está deixando sempre para depois, dizendo que em algum momento você vai lidar com isso? Ou você está realmente investindo no seu autoconhecimento, na sua gestão de ansiedade e emoções, porque você sabe que isso vai fazer diferença na sua vida? Fala para mim, faz essa reflexão e depois me conta aqui nos comentários. Porque você já sabe, né, que essa daqui, depois de um tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim, gente. É claro que vai dar ruim, tá na cara. E essa daqui? Essa daqui tá cheia de vida e cheia de disposição para ser uma plantinha incrível, para ser comida pelas minhas gatas? Sim, mas que vai render ainda alguns dias e algumas vidas para poder florir e crescer. Eu espero que essa reflexão te ajude a perceber como que você tem lidado com a sua consciência emocional e perceber que as máquinas estão chegando para substituir a nossa mão de trabalho, para substituir muitas das funções que pessoas faziam. Ninguém mais vê aquela pessoa dentro do elevador apertando os botões, né? Esse emprego se extinguiu completamente. Daqui a pouco o emprego do cobrador também está sendo extinto, porque as máquinas estão invadindo o mercado de trabalho, estão tomando conta de funções que seres humanos podiam fazer, mas porque elas são máquinas. E essas funções que antes eram feitas por seres humanos são funções banais, funções muito comuns que qualquer pessoa pode fazer, inclusive máquinas. Mas sabe uma coisa que não é qualquer pessoa que pode fazer? Ter empatia, liderar equipes, desenvolver projetos criativos, trazer ideias inovadoras, arriscar em ações que tragam um diferencial para aquilo que você está fazendo. Isso, essa qualidade que tem um viés emocional por tratar com seres humanos, por tratar com compaixão, por tratar com cooperativismo. Ó, a gata aqui querendo comer a graminha. Essas habilidades são exclusivamente humanas e você prefere escolher se manter na habilidade banal da máquina, ou você escolhe fazer aquilo que realmente é do ser humano, que tem muito mais a ver com habilidades ligadas a todas essas consciências que a gente desenvolve. O mundo mudou, gente. Não dá mais pra gente achar que as coisas são de qualquer forma, são simples. Não à toa a gente tem uma reeducação ligada a todo um processo de relacionamento com as outras pessoas. E eu acho ótimo que o mundo tenha mudado para esse lugar. Então, como que você se relaciona com as outras pessoas se você não entende ainda muito bem como se relaciona com você mesmo? Tá na hora, já passou da hora de você desenvolver a sua consciência emocional, de você dominar a ansiedade para viver melhor, para tomar atitudes, para ser mais criativo,
para não deixar o medo atrapalhar e te paralisar. Então, escolha dar atenção e valorizar isso cada vez mais, porque é assim que você consegue se desenvolver. É assim que o autoconhecimento gera ação e iniciativa para que você domine e seja o gestor da sua própria vida e não fique apenas de espectador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha gostado dessa analogia. Me conta aqui nos comentários se ela faz sentido para você. Um beijo e até a próxima.